Olá, caros alunos, vamos começar mais uma competência relativa à disciplina de editoração de texto, na nossa segunda competência. Nessa competência, nós vamos tratar de alguns recursos mais avançados com relação à editoração de texto. Mais especificamente, nós vamos tratar dos recursos de sumário, como você criar sumário dentro de um documento de texto. Outro recurso interessante que a gente vai trabalhar, que é o recurso de malha direta, como você criar malha direta dentro do documento, e outros recursos, por exemplo, a questão de personalização, de controle de documento. Então vamos lá? Então primeiro apresentar para vocês esse recurso de sumário, que é um recurso bem interessante, por exemplo, praticamente todos os documentos, por exemplo, de monografias, documentos técnicos ou o que seja, você precisa ter um sumário para identificar as partes do teu documento. Então, isso é um recurso que auxilia você estar meio que automatizando essa questão da criação de um sumário dentro de um documento de texto. Para isso, eu vou apresentar aqui para vocês como fazer um exemplo de um sumário. Então, vamos lá, vou abrir aqui um documento no Writer, que é o software que a gente está utilizando. Então, através aqui do recurso de sumário, a gente pode estar criando um novo sumário dentro de um documento. Para isso, a gente utiliza, dentro do menu Inserir, a opção Índice. Então, nessa opção Índice é basicamente para se trabalhar com sumários e outros tipos de opções para índice de um documento. Então, aqui tem um exemplo vou abrir aqui um documento para que a gente possa trabalhar esse exemplo de sumário. Então, digamos que eu tenho aqui um documento que ele é composto por uma capa, como vocês observam aqui, uma página específica para sumário e os textos propriamente do documento. Então, para isso, como é que a gente trabalha em termos de sumário? Você precisa identificar para o Writer quais são esses tópicos que vão compor o seu sumário. Então, primeiro você seleciona esses tópicos e indica para o Writer que esses tópicos vão fazer parte do sumário. E a partir de então, depois de indicado fazer esse registro na ferramenta, você tem como gerar automaticamente esse sumário. Então vamos lá. Digamos que eu tenho esse documento, tem uma página aqui sobre introdução, então vou selecionar aqui parte do texto que é relativa ao tópico de introdução, então seleciono, venho aqui no menu Inserir, opção Índice e depois na opção Entrada de índice. Então ao clicar nessa opção é aberta uma janela onde permite você informar qual tipo de índice você está trabalhando. Nesse caso, a gente vai selecionar o índice sumário, que é o que a gente vai exemplificar, e é mostrado aqui na entrada justamente a parte do texto que a gente selecionou. Tem aqui o nome Introdução. Então, se eu clicar aqui no botão Inserir, o que é que vai acontecer? Ele vai identificar para o Writer que um dos tópicos do meu sumário vai ser essa palavra aí, Introdução. Então, vamos aqui em Inserir. Então, já ficou identificado para o Writer que essa parte do documento vai ser um item de sumário e eu posso inserir outros itens para o sumário. Não é necessário fechar essa janela, você pode aqui navegar no teu documento para procurar outras partes do sumário. Por exemplo, esse outro item aqui, que é o item 1, vou selecionar também e indicar aqui na ferramenta a opção Inserir. Da mesma forma, foi inserido um outro item de sumário no teu documento. Foi indicado para o Writer que esse elemento vai fazer parte do teu sumário. Continuando aqui no exemplo, vamos abrir uma outra parte, um outro tópico do documento, esse item 1.1. Vamos selecionar, como falei, reforçando, tem primeiro selecionar o item e depois inserir através aqui da ferramenta, indicar que ele vai fazer parte como um item do sumário. Então também aqui a opção Inserir. Continuando até o final, só mais um item de sumário, para a gente ficar com o sumário com uns 4, 5 itens. Então aqui seleciono o item 2 e da mesma forma inserir. Então digamos, você varre todo o teu documento, vai inserindo os tópicos que vão fazer parte do sumário e depois aqui na ferramenta você clica em fechar. Com isso, então, essa é a primeira parte para você criar um sumário dentro de um documento. Então seleciona quais são os seus itens e vai inserindo as entradas para o sumário.
Então, dado que você fez essa opção, agora é só você gerar o sumário. Então, vamos voltar aqui para a segunda página do nosso documento de exemplo, onde tem aqui o sumário, uma página específica para o sumário. Vamos então inserir o item do sumário. Para isso, vamos aqui novamente no menu Inserir, opção Índices. E selecionar essa segunda opção, que é Índice e Sumário. Observe que ao clicar nessa opção é aberta uma janela com várias configurações com relação ao sumário que você deseja criar. Então aqui tem o título, né, o título que você vai dar para o sumário, como já está como exemplo sumário, e tem algumas configurações, por exemplo, essa parte de protegido contra alterações manuais, que é outra opção mais de segurança, né, que você pode desmarcar ou não, e outras configurações mais específicas de formatação. Vamos deixar o padrão só para exemplificar aqui no contexto da aula. Então, vou clicar aqui em OK. Observe que ele automaticamente gerou para mim um sumário indicando todas as seções que eu selecionei anteriormente e indicando, claro, no sumário qual a página específica. Então, é uma ferramenta bastante interessante, utilizada, automatiza esse processo, né? Porque caso não tivesse essa opção, você teria que fazer, sei lá, uma tabela que indicasse qual item, qual a página, e isso não é tão interessante, é mais profissional utilizar esse recurso. Ok? Então, esse é um dos itens que a gente vai trabalhar nessa competência, que é a questão de criação do sumário. Vamos agora trabalhar com outro item dessa competência, que é justamente a questão de mala direta. Esse é um recurso bastante interessante, utilizado muito em qualquer empresa, escritório, por exemplo, que você, com a mala direta, permite você, por exemplo, criar um tipo de documento que você vai enviar para um conjunto de clientes, né, ou até para fornecedores, para algum tipo de evento que você está criando. E aí você tem, nesses documentos, ele é um padrão. Normalmente é um texto comum e só vai modificar o cliente que você está enviando, ou até mesmo o endereço, coisa do tipo. Então é importante esse recurso mala direta, porque vai permitir você criar um texto padrão, digamos, para a tua mala direta, para fazer algum tipo de campanha de marketing ou indicativo de novo produto. E o que é que muda normalmente? Você direcionar para um conjunto de clientes, né? Então, tenho aqui um outro exemplo também com relação a essa parte de sumário. Vou abrir aqui para demonstrar para vocês. Então, aqui, um outro exemplo específico para sumário. Para mala direta. Então, reforçando. Tenho aqui um exemplo, que é, por exemplo, um certificado, onde tem um texto padrão, né? Certificamos para devidos fins que um aluno, e aí você vai ter o espaço para informar o nome do aluno e a matrícula participou do curso de informática. Então, se é um texto padrão, você quer fazer um certificado para um conjunto de pessoas que participaram de um curso. Então, você vai ter que fazer um documento para cada um deles. Então, isso é uma opção. E outra opção mais interessante é você criar um documento só, contendo o texto padrão, e depois você realizar a questão da mala direta, para ele buscar num conjunto de informações dos teus alunos e trazer esses dados. Então facilita, que você vai criar um documento só que vai poder você emitir, por exemplo, todos os certificados. Então, nesse exemplo aqui, o que é que a gente tem de um texto padrão e a parte onde você vai precisar inserir o nome do aluno, de cada aluno, e a matrícula. Então, para isso, você precisa ter uma fonte de dados para armazenar essas informações, no caso, o nome do aluno e o número da matrícula. Então, nesse caso, a gente precisa, primeiro, criar essa fonte de dados e associar ela ao teu documento. Para isso, a gente vem aqui no menu Arquivo, opção Assistentes e a opção Fonte de Dados de Endereço. Vamos clicar aqui. Observe que esse aqui é um assistente que tem esse espaço, que é justamente para você indicar qual a fonte de dados que ele vai utilizar na mala direta. Nesse caso, você pode deixar essa marcada, a opção que ele sugere aqui, que é outra fonte de dados. Vamos avançar, clicar em Próximo. Depois aqui tem a conexão, configurações de conexão. Você clica aqui no botão Configurações. E aqui a gente vai selecionar qual tipo de base de dados que a gente quer, banco de dados. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar uma planilha eletrônica, que é um software que vocês vão trabalhar na próxima disciplina. Então, tem aqui planilha, pode selecionar. Vamos clicar em Próximo. E aqui vai apresentar uma opção para você buscar esse documento, né, de planilha eletrônica, que vai ter, nesse caso, o nome de cada aluno e a matrícula. Então, vamos clicar na opção Procurar. Tenho aqui um exemplo também, que esse documento aqui que é uma planilha eletrônica. Pode ser basicamente uma tabela, onde você tem um nome
e a matrícula de cada aluno, nesse exemplo aqui, nesse contexto do exemplo. Vamos selecionei aqui a fonte de dados, que é uma planilha, e depois o botão concluir. Então, estamos aqui no quarto passo do assistente, onde você vai permitir fazer uma atribuição de campos. Vocês podem desconsiderar isso aí, esse recurso a gente não vai utilizar, é só clicar em próximo, desse exemplo. Pronto, chegamos à última fase, né, a última etapa desse assistente, onde você tem o título. Basicamente, você vai dizer onde vai ser armazenado a tua fonte de dados que você está gerando e o nome para ela. Nesse caso aqui ficou como endereços 1. Então, vamos concluir. Está informando que já existe, porque eu já tinha feito um exemplo aqui, então clicar em sim. Pronto. Nesse momento, o que a gente fez? Indicou para o writer que você tem uma fonte de dados que você pode estar utilizando dentro dos teus documentos. Nesse caso, a gente vai utilizar nesse documento que é um certificado, um exemplo de um certificado. Para acessar essa fonte de dados, a gente pode utilizar a opção exibir, no exibir a opção fonte de dados, ou usar a tecla de atalho F4, também dá acesso à fonte de dados. Observe aqui que eu tenho mostrado aqui tabelas, planilha 1, que é uma outra fonte de dados que a gente tem aqui, e tem justamente aqui que foi criada, essa endereços 1 que a gente criou agora. E tem as tabelas associadas. Nesse caso aqui, a planilha 1 também. Então, observe, tem a matrícula e o nome. O que a gente vai fazer agora? Basicamente, associar na parte do teu documento, onde tem a matrícula e o nome de cada aluno para o certificado. Como é que a gente faz isso? Basicamente, muito simples. Você vai selecionar aqui a coluna da planilha onde tem a matrícula, por exemplo, e vai arrastar para o teu documento no local onde é para ser exibido a matrícula do aluno. Da mesma forma, vai clicar aqui na coluna da planilha da fonte de dados relativa ao nome e carregar, arrastar até o nome do aluno. Isso é uma indicação, é uma referência, apresenta essa referência aqui com o nome e aqui a matrícula. Essa é a indicação que você está utilizando para essa malha direta, essa fonte de dados, que ele vai carregar o nome e a matrícula do aluno. Então, o primeiro passo é esse, criar a fonte de dados. O segundo seria, dentro do teu documento, você inserir as informações lá da fonte de dados. E agora, você pode imprimir essa fonte de dados ou gerar um arquivo, que nesse caso aqui ele vai ter um certificado para cada um desses alunos, desse exemplo da fonte de dados. Então, vamos aqui utilizar o Ctrl P para, digamos, justamente imprimir, mas a gente não vai imprimir. Nesse exemplo, a gente vai gerar um arquivo. Então, apresenta aqui uma mensagem perguntando se a gente quer imprimir esse formulário. Então, vamos dizer que sim. E aqui na opção de saída, nós vamos selecionar arquivo, porque vamos, para exemplificar, gerar um arquivo com esse documento que a gente está criando, exemplo de certificado. Vou clicar em OK. E aqui é solicitado um local para salvar. Vamos salvar aqui na parte específica, na área de trabalho não, aqui na parte específica da área de trabalho mesmo. Dá um nome aqui. Teste malha direta e salvar. Então ele salva aqui o teu documento e você pode estar visualizando ele já completo. Então vamos abrir o documento que foi gerado agora, que ele vai ter todos os registros que a gente criou agora, o mesmo certificado, mas com todas as informações que foram utilizadas aqui. Então, teste malha direta. Então observe que ele trouxe para cá o nome do aluno e a matrícula. Você observa aqui que a gente tem um documento com 11 páginas. O que melhorou para você, otimizou, porque você não precisou estar criando essas 11 páginas ou vários documentos. Você criou uma malha direta que ele associou com essas outras informações que você quer do cliente, por exemplo, com o nome, nesse exemplo aqui, do aluno e da matrícula, certo? Então, tem um certificado para o aluno 1, por exemplo, o aluno 2 e assim sucessivamente. Então, esse é um recurso de malha direta, ela pode ser utilizada com outros contextos. Eu dei um exemplo aqui de convite, de certificado. Na competência de vocês da atividade semanal, vai ter uma atividade nesse sentido,
certo? Então, dê uma praticada nessa funcionalidade para que vocês possam fazer direitinho a mala direta, certo? Vamos agora trabalhar com outro recurso, também dessa competência aqui nossa, a competência 2, que é o recurso que permite você estar, nesse caso, personalizando o teu ambiente de trabalho do Write, né? Ou personalizando, incluindo novos botões, novas funcionalidades que você queira associar aqui na tua área de trabalho. Então, essa opção é feita através aqui do menu Ferramentas, no item Opções, que aí tem opções de todo o LibreOffice, mais específico para o Write, você pode carregar aqui nessa opção do Write, né? Então, você tem aqui várias opções que você pode estar realizando para o teu documento. Uma aqui que você pode estar utilizando, que é essa questão da fonte, né? Quando você abrir o teu documento do Write, qual é a fonte padrão? Aí você já pode personalizar as fontes, né, que você quer utilizar, o tamanho, qual o tipo, certo? Então, é uma opção para você personalizar. E outra é a questão aqui dentro do menu Ferramentas, dentro de personalizar, a opção personalizar, que aí você pode estar inserindo ou retirando algum desses botões específicos de funcionalidade de formatação ou de algum que você queira. Então aqui, por exemplo, a gente tem os botões que são exibidos na barra de ferramentas padrão, que é essa aqui, que está selecionada. Eu posso estar desabilitando algum dessas opções ou até habilitando algum que não existe. Por exemplo, tem aqui um botão específico para fórmula, então eu posso estar habilitando aqui na minha barra de ferramenta padrão. Quando eu clicar em OK, ele vai exibir um novo botão aqui, que é o relativo à fórmula. Também interessante para quando você está trabalhando com fórmulas matemáticas dentro de um documento do Writer, né? Então, são várias personalizações que você pode fazer, criar novas barras de ferramentas, entre outras coisas. Outro recurso bem interessante que a gente pode, e é bem utilizado no Writer, é a questão de você estar permitindo o controle e revisão de documentos, né? Então, por exemplo, digamos que você está trabalhando num documento, você fez alguns ajustes, e você encaminha esse documento para uma outra pessoa, ele precisa saber o que você mexeu no documento, e a partir daí concordar ou não com aquela alteração. Então, é permitido isso no Write? Sim. Então, primeiro, digamos, eu tenho aqui um texto comum, que é aquele que a gente estava usando como exemplo. Vou habilitar esse controle de alterações. Como é que é feito? Vem aqui no menu Editar, na opção Registrar alterações e a opção Gravar alterações. O que é isso? Quando eu marco essa opção, esse documento aqui ele vai ficar suscetível a alterações. No sentido, o que eu mexer nele, ele vai poder indicar de uma forma visual e outras pessoas que abrirem o documento vão poder identificar que foi feita alguma alteração. Então, por exemplo, vou aqui modificar uma parte do texto. Vou dizer aqui que essa parte aqui agora vai estar com uma formatação de negrito, né? E vou, por exemplo, nessa outra parte aqui, vou remover esse primeiro capítulo, né? Vou deletar aqui. O que acontece? Vocês observam que ele mostrou esse sublinhado assim, essa indicação que foi deletado, aquela parte do conteúdo, e aqui que essa parte foi, no caso, foi feita uma formatação de negrito. Tá certo? Então, quando outra pessoa acessar esse documento, ele vai identificar qual foi a alteração e é permitido com ele também, no caso, aceitar ou não. Ao você clicar aqui com o botão direito em cima da parte do documento que foi editada, você tem a opção aqui, ó, aceitar a alteração, rejeitar a alteração ou próxima alteração. Você vai navegando o documento e encontrando as alterações que foram feitas e a partir disso validando ou não. Então, esse é um recurso bem utilizado na parte de revisão de documentos textuais. Então, esse é outro recurso bem utilizado. E outro, sim, também que ajuda nessa parte de revisão ou comentário é você associar algum comentário específico em uma parte do texto. Tem essa parte aqui que eu quero dar uma ênfase, um comentário, uma anotação específica. Eu seleciono a parte do texto e aqui, através do menu Inserir, eu tenho a opção Anotação. Então, aberta assim essa opção aqui para gente de anotação. Então, toda alteração que toda indicação que você fizer aqui do texto, ele vai ficar aqui com uma marcação de anotação. Também auxilia na parte de revisão, porque você indica visualmente aqui que essa parte do texto tem uma informação relacionada. Então, caros alunos, são
essas as funcionalidades específicas que a gente desejava mostrar para vocês nessa competência. São alguns recursos mais avançados, não, bastante utilizados também, que é muito importante vocês conhecerem. Então, obrigado, né, mais uma vez, e eu aconselho que vocês se dediquem ao estudo, leiam todo o material do caderno, todos os materiais que são complementares de leitura, assistam essa videoaula e, precisando, nós estamos nos fóruns, no ambiente, para tirar dúvidas. Então, até a próxima.